Neste ano de 2022, abordamos aqui no programa o papel das energias renováveis brasileiras com destaque para a energia solar. Hoje é a vez de apresentarmos o atual cenário da geração de energia elétrica offshore no Brasil e no estado do Rio, uma fonte limpa obtida pela força do vento em alto mar. O país possui importantes características que favorecem a instalação de empreendimentos e complexos offshore para a geração de energia. E o Rio de Janeiro, em especial, possui infraestrutura e mão de obra capazes de colocar esse potencial em prática. No programa Rio em Foco de hoje, que começa agora, vamos falar sobre as oportunidades e os desafios para avançarmos nessa agenda. Vem comigo! No Foco de hoje, eu converso com o superintendente adjunto da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética EPE, Gustavo Pires da Ponte, e o diretor de Relações Institucionais da Prumo Logística, Eduardo Cantes. Oi, Gustavo. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer bater esse papo com vocês, Geisa e Eduardo. Oi, Eduardo. Prazer estar participando com vocês aqui. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos ouvir o subsecretário de Energia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Daniel Lamassa, sobre o atual panorama do setor. No Brasil, já existem, de acordo com o IBAMA, 45 projetos em fase de licenciamento, tá, na eólica offshore, e com uma potência total de 106 gigawatts pico. O potencial brasileiro todo, de novo, de acordo com o IBAMA, com as empresas que estudam, com a Abeólica, que é a associação do setor, tem mais ou menos 697 gigawatts pico de potência, que poderia ser a potência de eólica offshore, isso somente até 50 metros de profundidade. O potencial de investimento é mais ou menos 330 bilhões de dólares. Então, você vê um montante muito grande. Para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está no top 3 dos melhores lugares para eólica offshore no Brasil, tá? E no Rio de Janeiro, principalmente na região entre Arraial do Cabo e São Francisco de Itabapoana. Já existem 9 projetos licenciados pelo IBAMA com a potência de quase 28 gigawatts pico, ou seja, uma potência muito grande, que hoje em dia é mais ou menos 25, 26% do potencial do Brasil, que já existe licenciado, né? Ou em fase de licenciamento pelo IBAMA. E só para o Estado, a previsão de investimento para os próximos anos, de acordo com esses projetos, é de mais ou menos 86 bilhões de dólares. O Rio de Janeiro já tem uma vantagem, que ele está perto do centro de consumo. O Rio de Janeiro está perto de São Paulo, que é o estado com o maior PIB, e o Rio de Janeiro é o segundo estado de maior PIB do Brasil. Então, o centro de consumo está todo aqui. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. A cadeia de óleo e gás está quase toda aqui. O Rio de Janeiro, ele produz mais de 80% de todo o petróleo do Brasil, produz mais de 60% de todo o gás natural do Brasil. Então, a mão de obra da indústria do petróleo e gás, ela está muito centralizada aqui no estado do Rio de Janeiro e também muito na parte do Norte Fluminense, que é ali em Macaé, e na região do Porto do Açu, em São João da Barra. Então, o Rio de Janeiro ele vai ter que utilizar essa mão de obra que já existe na indústria do petróleo, na indústria de AIP, que é exploração e produção. Então, o Rio de Janeiro já sai na frente. Diante das perspectivas apresentadas pelo subsecretário Daniel Lamassa, né, do Estado do Rio de Janeiro, eu queria que você falasse um pouquinho dos estudos da EPE. Recentemente foi elaborado um roadmap que traz essa temática da energia eólica offshore e mostra também esses potenciais, reforçando aí o que foi dito no programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os passos, assim, o que a gente tem de desafios também quando fala da produção de energia eólica offshore aqui para o estado do Rio de Janeiro. Bom, a eólica offshore é uma fonte, digamos, relativamente nova no planejamento energético, porque ela apareceu pela primeira vez nos nossos estudos em 2018, quando a gente estava fazendo o mapeamento dos recursos energéticos disponíveis para o país no âmbito do Plano Nacional de Energia, o PNE 2050. E ali a gente mostrou pela primeira vez o grande potencial que essa fonte apresenta na nossa costa. E desde então, muita coisa vem acontecendo, alguns países estimulando a adoção dessa fonte,
ou fazendo contratações dessas usinas, e nós vimos a importância de estudar ainda mais e publicamos o Roadmap das eólicas offshore em 2020, ali tentando trazer um primeiro olhar sobre as oportunidades e os desafios que o Brasil tem nessa fonte. Então, em termos de oportunidade, ali foi onde a gente trouxe pela primeira vez o número que o Daniel mencionou, né, de quase 700 gigawatts de capacidade possível de ser instalada, né, em termos técnicos. E também mapeamos ali alguns desafios, como, por exemplo, a questão do custo. É uma fonte cujo custo de investimento ainda é relativamente alto se comparado a outras. Falamos também de alguns desafios socioambientais, e aí nesse ponto o IBAMA também já avançou bastante, publicou um termo de referência. Falamos ali da questão portuária, e o Eduardo vai poder nos brindar com a experiência dele nesse tema. Falamos de questões ligadas à conexão dessas usinas ao sistema elétrico, porque em geral são projetos de grande porte. Então, quer dizer, são vários desafios que a gente mapeou, mas também já trouxe ali também algumas ações, algumas sugestões de endereçamento. E não por acaso, a gente continua estudando essa fonte, colocando ela como uma das fontes candidatas no planejamento de médio e longo prazo também, nos nossos planos decenais de expansão da energia, em que ela entra como uma das fontes candidatas, e ali a gente vai tentando refinar cada ano as premissas, as metodologias, para representar ainda melhor essa fonte e ver como ela pode contribuir para o nosso setor elétrico. Olhando para essa questão, né, o Fórum de Desenvolvimento realizou recentemente um evento, um painel, para poder apresentar o tema, e falamos também das perspectivas de investimento no Porto do Açu. Queria que o Eduardo falasse um pouquinho sobre isso. Eduardo, o que já está aí no panorama da empresa, o que vocês já estão planejando em termos de investimentos nas eólicas offshore, principalmente olhando para as oportunidades, né? Já foi levantado aqui a questão, o fato do Rio de Janeiro ser produtor de petróleo, já ter as suas bases, né, no mar, e que isso poderia ser, então, um ativo importante para pensar nesse tipo de investimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está aí a visão da Prumo em relação a essa questão das eólicas offshore. A Prumo quer ser um player relevante nesse novo mercado que surge agora com as eólicas offshore, e as características do Porto do Açu, que hoje fazem ser a principal base de apoio para a indústria de óleo e gás, são as mesmas características que também vão permitir que essa nova fonte possa se inserir de maneira mais rápida no Brasil. Gustavo pontuou muito bem alguns dos desafios que nós temos para que a gente possa materializar todo esse potencial, né, em projetos. E um deles é exatamente a capacidade portuária. O que a gente tem visto em países onde esse mercado já está em estágio um pouco mais avançado é que a infraestrutura portuária tem sido decisiva para ajudar a reduzir custos, tanto na fase de instalação como na fase de operação. E muitas vezes esses projetos são associados à construção de portos novos. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro, com o Porto do Açu, um diferencial bastante importante para a competitividade dessa indústria. E é uma infraestrutura portuária pronta, com calado diferenciado. O calado do Porto do Açu chega até 25 metros de profundidade, então se permite receber navios de grande porte, bases de apoio, né? Ou seja, área de cais, área disponível na retroárea, equipamentos que são hoje os equipamentos aplicados à indústria de petróleo e gás, e que vão ser os mesmos necessários para desenvolver esse tipo de projeto. Então, sem dúvida nenhuma, o Porto do Açu tem as suas vocações para sair realmente na frente e ajudar a materializar o desenvolvimento do primeiro projeto eólico offshore no Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente sabe o quanto
a energia é fundamental para o desenvolvimento de um estado e do país, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre o que é essa energia eólica offshore. A gente sempre, quando ouve falar de energia eólica, remete aos investimentos acontecendo na região nordeste do país, né? E por que o Rio de Janeiro, então, fica nesse terceiro lugar quando se analisa a possibilidade de investimentos nas eólicas offshore? Gustavo, você pode explicar um pouquinho para o nosso telespectador? Eólicas offshore nada mais são do que turbinas eólicas, como a gente já conhece, como você lembrou bem, tem várias instaladas no Nordeste, né? 90% da nossa geração eólica onshore hoje ela está no Nordeste, e no caso da offshore são essas turbinas, porém instaladas no mar. Não são exatamente as mesmas turbinas, porque em geral no mar a gente pode usar equipamentos ainda maiores, né? Mas a ideia, o conceito é o mesmo. Então, nada mais é do que aproveitar a energia do vento para produzir energia elétrica. E quando a gente olha o potencial brasileiro ao longo da nossa costa, de fato, novamente o Nordeste ele tem um grande destaque, porque os ventos ali são bastante fortes e com uma constância em termos de direção, mas o Sudeste também apresenta uma característica boa quando a gente olha o vento offshore. E é por isso que a gente chega aqui nessa terceira posição. E, como já foi falado, ainda tem a possibilidade, né, de o benefício dessa geração estar próxima do centro de carga, né? Então, a gente vai poder tirar proveito dessa geração a partir do momento em que essa fonte se mostre competitiva e aí gerar energia elétrica e conectar essas usinas, quantas quer que venham a ser instaladas, ao nosso sistema elétrico, aumentando ainda mais a diversidade de fontes da nossa matriz e aumentando também a segurança do suprimento a partir do momento que a gente passa a ter essa diversificação de fontes. É interessante abordar também essa questão da sinergia entre a geração de energia eólica offshore e o hidrogênio verde, que é uma outra fonte importante aí que tem sido pensada combinada. Eu queria que o Eduardo explicasse um pouquinho o que tem acontecido em termos de olhar para esses investimentos, como é que vocês têm se posicionado também em relação ao hidrogênio verde e a possibilidade de produzi-lo próximo, né, dessa fonte das eólicas offshore. Perfeito, Geisa. Como o Gustavo destacou bem, né, a geração eólica offshore, particularmente no Rio de Janeiro, tem essa vantagem de estar próxima ao centro de consumo, né? Então, a gente, além de olhar o polo da geração da energia, olharmos o polo do consumo, né, da demanda, o fato dessa proximidade existir aqui no Rio de Janeiro permite com que você economize, por exemplo, na transmissão dessa energia, algo que é bastante relevante quando se considera a geração no Nordeste, e você precisa muitas vezes de linhas de transmissão bastante extensas para poder escoar aquela geração que está sendo produzida. E uma outra maneira de conseguirmos incentivar esse tipo de projeto é, além de trabalhar no consumo para geração, pensando aqui em consumidores de energia elétrica, é também para a indústria, tá? E o hidrogênio surge como um dos grandes expoentes no contexto da transição para uma economia de baixo carbono, justamente por ser uma produção bastante intensiva em energia, né? Então, um dos grandes custos para a produção do hidrogênio é exatamente a energia elétrica. Então, conseguir conectar a geração de energia eólica offshore com a produção de hidrogênio verde, exatamente por conta, pelo fato de ser uma energia renovável, tem se mostrado bastante interessante e promissor. No Porto do Açu, nós divulgamos essa semana uma parceria, um memorando de entendimentos com a Shell para um projeto piloto de geração de hidrogênio verde com recursos de pesquisa e desenvolvimento oriundos dos compromissos da Shell. Então, é um projeto bastante ambicioso, dividido em 3 fases, e que a gente acredita que vai poder também ser um laboratório para entender melhor os desafios
e como a gente pode multiplicar esse tipo de projeto, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Como é que a EPE tem trazido também esse tema das energias verdes, né? E como é que a gente pode também pensar sobre o fato da participação do Rio de Janeiro, né? Como player importante nessa questão da geração de energia verde? Quando a gente olha a matriz elétrica nacional, o Brasil ele já está numa posição privilegiada, vamos dizer assim, quando a gente se compara com o restante do mundo. Hoje, cerca de 85% da nossa energia elétrica vem de fontes renováveis, e aí com destaque para as hidrelétricas. E nos últimos anos, a gente tem diversificado ainda mais a nossa fonte, e tanto as eólicas onshore quanto as solares fotovoltaicas têm crescido numa velocidade bastante acelerada e contribuindo para manter esse nível de renovabilidade. E quando a gente olha para o longo prazo, a tendência é de continuar com um bom número, porém com mais variedade. A gente enxerga nas nossas projeções que as eólicas onshore e solares fotovoltaicas vão continuar crescendo e a gente começa a ver espaço também para outras fontes, como é o caso da eólica offshore. Então, o Brasil ele se posiciona muito bem na temática renovabilidade e tudo indica que vai continuar com bons números. Porém, isso não quer dizer que nós não teremos a transição energética. Nós estamos passando pela transição energética, mas de uma forma diferente. Estamos agregando novas fontes ao sistema e elas, sim, estão ajudando a manter esse alto nível de renovabilidade da nossa matriz. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o superintendente adjunto da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da EPE, Gustavo Pires da Ponte, e o diretor de Relações Institucionais da Prumo Logística, Eduardo Cantz. Eu queria saber de vocês, começando pelo Eduardo, que ações que são necessárias, né, para que a gente possa não só ser um potencial, mas também reivindicar o espaço, né, para poder justamente fazer com que esses investimentos aconteçam de fato, né, não fiquem apenas como promessas. Geisa, o Rio de Janeiro tem a oportunidade de ser protagonista na agenda de geração eólica renovável offshore. Tá? E eu diria que ele tem uma oportunidade ainda maior, não só por conta da geração eólica offshore em si, mas, sobretudo, a oportunidade de atrair para o estado do Rio de Janeiro toda a cadeia logística necessária para apoiar o desenvolvimento desse tipo de projeto. Nós já temos um exemplo de sucesso, que é a cadeia de óleo e gás, instalada no estado do Rio de Janeiro, e a gente pode se valer de exemplos bem-sucedidos dessa atração, exatamente para que nós possamos aqui ter novas plantas de montagem de pás eólicas, montagem dos equipamentos necessários para esse tipo de projeto. Então, para que isso aconteça, o passo inicial é que o Rio de Janeiro, primeiro, coloque este tema como prioridade na sua agenda do ambiente de negócio, na sua agenda regulatória, e possa, por exemplo, discutir uma política estadual de incentivo à geração eólica offshore, exatamente com foco na atração da cadeia de valor desse tipo de empreendimento. A gente sabe que toda essa discussão de energia ela também depende da construção de um marco legal federal que vai determinar o que vai acontecer para o resto do país. Como é que está essa discussão hoje no Congresso e quais são as ações também que a própria bancada federal do Estado do Rio de Janeiro também pode se engajar para poder se envolver nessa temática, puxando aí o olhar para o que a gente pode desenvolver aqui no nosso território? Esse é um ponto importante, Geisa, porque, de fato, tem esse projeto de lei tramitando no Congresso, e a gente já teve, antes desse, já teve outros também, inclusive o projeto que está em tramitação agora, ele é de relatoria de um senador do Rio de Janeiro, então tem esse ponto favorável, vamos dizer assim, ao Rio. Por outro lado, ao mesmo tempo em que esse projeto tramita, a gente teve em janeiro, agora no início do ano, um decreto, o decreto 10.946,
que trata da cessão de uso do espaço marinho para geração de energia offshore, né? Então, esse decreto ele trouxe ali toda a regulamentação, todo o passo a passo que tem que ser seguido para que um projeto possa fazer o uso daquela área, né? Para que essa área seja cedida ao empreendedor para que ele desenvolva seus estudos e faça seu projeto em seguida. Então, a gente tem dois caminhos possíveis, um decreto que já está na praça, a vigência dele inicia a partir do meio do ano e até o final do ano devem ser editadas normas complementares, detalhando os requisitos para os estudos e projetos, e, ao mesmo tempo, a gente tem o projeto de lei em tramitação no Congresso. Em qualquer caso, o importante é que essa regulamentação ela dá segurança jurídica ao empreendedor, ao desenvolvedor do projeto, para que ele se instale e faça seus investimentos, porque são investimentos de longo prazo. Uma vida útil dessas usinas, a gente está falando da ordem de 25, 30 anos. Então, é um investimento pesado e que leva tempo para retornar. Então, a segurança é importante. E aí entra a importância também do papel dos estados, né, das unidades da federação, porque eles podem ajudar a prover a infraestrutura logística, e aí o Porto é um ótimo exemplo disso, porque o Porto ele é parte fundamental do projeto. A gente está falando da movimentação de peças e máquinas gigantescas. As pás, só para ter uma ideia, dos aerogeradores, medem mais de 100 metros de comprimento. Os cabos de conexão são quilômetros de cabos, são equipamentos pesados, né? E aí, ter a indústria ali próxima é importante para reduzir custos, já que esse é um dos desafios que a gente vem mapeando, né, e tem colocado sempre. Os custos vêm caindo mundo afora, e o Brasil ele pode aproveitar essa queda de custos, mas também fazer com que o custo aqui já chegue de forma mais baixa, na medida em que a gente tire proveito das sinergias e oportunidades locais, como o que o Eduardo falou, aproveitar o nosso conhecimento da indústria de óleo e gás. A gente está falando de operações offshore, de navios de grande porte, e nós já temos o domínio, tanto em termos de expertise, quanto em termos de disponibilidade de alguns equipamentos. Então, isso é um benefício para o Rio de Janeiro também, e que pode ajudar nessa, de novo, a redução de custos, que vai ser tão importante para as eólicas offshore. Mas tem um ponto importante aí, né, que é da capacitação. A gente precisa também ter mão de obra especializada nisso e principalmente atrair essa indústria para as pás, para a construção desses equipamentos. Isso também está no radar? Já existe algum diálogo também, assim, ou um mapeamento sendo feito de que tipo de capacidades a gente vai precisar atrair, principalmente começar a formar aqui em território fluminense, brasileiro, que eu acho que também a gente tem essa potencialidade no Rio, né? Quer dizer, a reunião de tantas universidades, centros de pesquisa que podem contribuir formando, né, essas pessoas. Certamente, Geise, aqui novamente capital humano vai ser fundamental para permitir que essa indústria se desenvolva. E o Rio de Janeiro novamente tem diferenciais únicos, como você bem citou, a existência dos nossos centros de pesquisa, uma tradição na capacitação, novamente também pegando o exemplo da indústria do óleo e gás. Então, a gente tem aqui todos os elementos que nos permitem sair na frente no desenvolvimento dessa nova indústria. O que eu chamo a atenção, e é importante, que nós temos muito senso de urgência para isso, porque isso pode parecer ainda muito cedo, mas a verdade é que nós precisamos nos posicionar o quanto antes nesse mercado que cresce ao redor do mundo, para que, de fato, a gente tenha condições de atrair essa cadeia logística, de fato, tenha condições de tirar do papel todo esse potencial que a gente já mapeou aqui ao longo da nossa costa, né? Então, quanto antes a gente puder, nível federal, construir um arcabouço regulatório que dê segurança jurídica para os investimentos, que possa buscar alternativas a essa geração e a demanda de consumo de energia elétrica de maneira competitiva, e também, no âmbito estadual, estabelecer regras que
também deem conforto ao investimento para que venha para o Rio de Janeiro instalar suas bases logísticas para apoio a essa cadeia, quanto antes a gente puder fazer isso, melhor. Já falou aqui dos desafios, do papel de cada um dos entes nessa agenda, o que a gente tem de oportunidades no nosso campo, e aí eu queria que vocês falassem, assim, nos nossos minutos finais, o que vocês vislumbram, né? De que maneira a gente pode participar de forma mais ativa, principalmente, acho que tendo consciência de que esse é um tema que diz respeito ao Rio de Janeiro, né? E que a gente precisa estar de olho e agindo para para transformá-lo em, de fato, oportunidade para a população. Um ponto que é muito claro quando a gente participa das discussões internacionais é o chamado stakeholder engagement, ou seja, o engajamento de todos os atores que participam dessa cadeia de uma forma ou de outra. A gente está falando também de comunidades de pescadores e toda a população que vive naquela região próxima onde vai se instalar a usina eólica offshore. Então, a gente está num momento muito interessante, que é a regulamentação está sendo construída, já foi colocado um decreto, vamos ter normas complementares, e vários atores, várias empresas se movimentando, apresentando seus projetos. Então, é o momento certo para que todos identifiquem as oportunidades, mas também proponham ações para a superação desses vários desafios que a gente está discutindo aqui, né? Então, para que a gente chegue lá na frente, possa trilhar esse caminho e fazer com que os projetos possam se desenvolver de uma forma segura, e que os empreendedores possam fazer seus investimentos sem riscos, né? Naturalmente, existe o risco do negócio, mas é importante mapear todos os desafios e que todos contribuam para a superação desses. E aí fica aqui o convite para que todos participem desse debate. Eduardo. Eu faço coro com o Gustavo, Geisa, na importância de um amplo debate sobre a oportunidade que o Rio de Janeiro tem com o desenvolvimento de eólicas offshore, a oportunidade que o Rio de Janeiro tem de ser um exemplo da transição energética, uma economia que é muito intensiva no petróleo e gás, mas que pode se preparar para a geração renovável no futuro. E esse é um planejamento que leva tempo, que demanda debate, que há várias frentes que precisam ser avaliadas. Citamos aqui algumas delas hoje na nossa conversa: ambiental, capacitação humana, infraestrutura. E, na minha visão, o Rio de Janeiro tem todos esses elementos à disposição. E o que a gente precisa hoje é realmente de uma ampla organização, de uma política de Estado que defina como prioritário colocar agora em prática esse debate para que a gente possa, o quanto antes, tirar valor da oportunidade que se apresenta. Bem, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria muito agradecer ao Eduardo e ao Gustavo por estarem aqui com a gente para trazer esse tema. Eu tenho certeza que esse é só o primeiro de alguns programas que a gente vai trazer aqui no Rio em Foco para poder abordar o tema da energia eólica e também do hidrogênio verde. Fica aqui já o convite para a gente voltar a esse tema em breve. E para você que acompanhou a gente até agora, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma de áudio predileta. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.